Agora sim, estamos ao vivo com o nosso Noite FC. Uma boa noite a todo mundo ligado com a gente aqui no nosso Futebol Ilimitado. Na tela, agora sim, ao vivo, nós dois aqui. Eu, Fábio Castro e Luiz Gustavo Freire. Quase que esse Noite FC dessa semana não sai, hein, Luiz? Quanto problema. Acabou que a gente adiou para hoje porque não podia ter o Miro ontem. E o Miro também não está aqui hoje conosco. Não sei se o problema de energia persistiu lá com ele. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. Não sei se o problema de energia persistiu lá com ele, mas estamos ao vivo. São 10h55 da noite para deixar o nosso registro, né? Tem que ter o nosso Noite FC. Se você estiver assistindo aí, valeu. Muito obrigado pela audiência nessa noite de sexta-feira. O programa normalmente é nas quintas-feiras, né? A gente chama de programa, mas é uma live, né? É nas quintas-feiras, mas excepcionalmente essa semana estamos na sexta-feira. E eu, Fábio Castro e Luiz Gustavo Freire estamos aqui no nosso Sextou, ao vivo do No Futebol Ilimitado. Deixa eu mandar aqui o pessoal aqui, compartilhando pra galera, o pessoal vir acompanhar. A gente falar aqui o resumo da semana, né, Luiz? Que hoje voltou o futebol, voltaram os estaduais. Você com a camisa do São Paulo aí já deve ter problema pra falar aqui com a gente. Mas antes eu vou, claro, trazer a pauta, que é seleção brasileira. Brasil empatou ontem com o Equador num jogo recheado de polêmicas, né, Luiz? E acho que você deve concordar comigo, né? A arbitragem foi o destaque, né? O jogo foi fraco, a arbitragem acabou se destacando mais do que deveria. Boa noite, Luiz, tudo bem por aí? Fábio, boa noite aos amigos do Futebol Ilimitado. Atuação, se eu chamar a atuação do seu Vilmar Roldan, tido pela imprensa equatoriana como Vilmar Roldan, como desastrosa, eu tô elogiando. E foi um absurdo, cara. Foi um absurdo, a arbitragem é horrível. O jogo já foi ruim. Aí você coloca aí a arbitragem consegue. E a arbitragem consegue ter ainda pior, ser destaque. Aí não tem como, cara. Eu assisti o jogo da seleção. Eu vou falar, cara. Esse lance do goleiro Domingues também, hein? Foi direto na garganta ali, né? Do Matheus Cunha. E depois a expulsão, né? Do Emerson Royal. O Brasil havia acabado de abrir o placar e também de conseguir ficar com um jogador a mais. Mas aí houve uma expulsão do lado do Brasil também. E esse lance polêmico aí com o goleiro Alisson. Eu acho que eu não expulsaria, mas eu compreendo quem expulsasse. Acho que está dentro do possível nesse tipo de lance. Enfim, o Alisson também se arriscou, né? O pé muito alto, podia lesionar o jogador adversário. Mas no todo, Luiz, eu tenho ali a minha leitura pessoal, né? O Daniel Alves, né, é bom falar, né? Ele entrou no lugar do Felipe Coutinho, né? As duas novidades benusquistas da seleção brasileira, apesar do Felipe Coutinho ter aparecido como assistência, né? Basicamente uma assistência de quem cruza e aí a bola tocada no meio da área que chega o Casemiro, né? Não chega a ser uma assistência direta para o gol, mas é uma participação importante. Esse gol aí anulado, né? Porque a bola havia saído do gol do Equador. Aliás, tivemos 2 gols anulados do Equador, foi um jogo bem confuso, mas por parte de merecimento, a gente não gosta muito de usar essa palavra, acho que o Equador merecia mais a vitória do que o Brasil, né? Olha, Fábio, eu vou fazer uma análise um pouco diferente. Eu acho que o Equador merecia a vitória sim, jogou melhor do que o Brasil. Aliás, o Brasil jogou? Essa é uma boa pergunta, né? Uma hipótese. É uma boa pergunta. E futebol. Ô, Luiz, e tá naquela vibe já de estar classificado, isso não importa muito, sabe? É um pouco incômodo isso também, né? Exatamente. No jogo do Brasil, eles estão ficando assim, ó, 2 pênaltis anulados pro Equador, o Equador em cima precisando da vitória, o Brasil muito passivo, né? Na marcação, sobe não molha. Na criação, né? Algumas peças ali que estão ganhando espaço, procurando espaço, como o Vinícius Júnior, também não foi tão bem assim quanto se esperava. Enfim, e esse gol aí do Equador também foi anulado, né? O Equador teve alguns gols anulados na partida. E fica realmente a imagem de um jogo que o Brasil mereceu perder, pelo menos para mim. É claro, né? A gente tem que levar em consideração o momento, né? O Brasil já concordo com a sua visão. Tá numa vibe já de vamos acabar logo com isso, né? Faltam 3 rodadas, enfim. Tá pensando no Catar, né? Eu queria fazer alguns destaques. Queria fazer destaque da partida. Eu não gostei não gostei de nada da seleção, pra você ter uma ideia. Nada. Foi, assim, pouca coisa, assim. Eu acho que o Casemiro foi uma das coisas boas, assim. Ele fez uma boa partida pra mim.
Mas de resto... o gol agora. Mas eu quero... Cruzamento do Coutinho, triscada do Matheus Cunha e o Casemiro completando para a rede. Mas vou destacar a péssima partida do Alisson. O Alisson fez uma partida muito boa contra o Crystal Palace no Liverpool no final de semana. Aí chegou no jogo... Ele fez umas 2 defesas muito boas. Aí chega no jogo da seleção... mais sorte que juízo. Primeiro lance eu expulsaria. O primeiro lance. Expulsaria porque o goleiro não tem nada que fazer ali. Ele foi irresponsável, ele assumiu o risco. Eu não expulsaria, mas eu entendo quem expulsasse. O VAR interferiu um lance que eu acho que não deveria interferir, que é o lance de observação do árbitro. Enfim, o árbitro mudou de opinião, né? Vamos chegar no VAR. Vamos chegar no VAR. Né? Enfim. Vamos chegar no VAR. 2 saídas em 2 lances que ele seria expulso, mas o árbitro de vídeo anulou a expulsão. 2 saídas, ao meu ver, irresponsáveis do Alisson. Sim. Ele não deveria ter saído daquele jeito. A segunda eu acho inacreditável. E assim, a primeira tem a questão que tinha uma cobertura, ele não deveria ter saído. A segunda, bizarra. O VAR aparecendo mais do que deveria. É engraçado, a gente tá falando mais de arbitragem do VAR, de qualquer outra coisa. A gente não tá falando do jogo. A gente não tá falando. Mas a gente pode falar, o Brasil não jogou nada. O Equador merecia a vitória, foi mais time que o Brasil. E esse era um dos confrontos mais difíceis, né, Luiz, também, né? Fazer observação do geral, altitude, né? E o Brasil segue invicto. Um confronto dificílimo. Sim. É um confronto dificílimo. Corre muito. Dificílimo. Tem qualidades, né? A seleção equatoriana tem qualidades, não à toa é o terceiro colocado nesse momento, né? A grade aqui tem o Brasil em primeiro, a Argentina em segundo, o Equador em terceiro. E aí em quarto lugar, me puxa aí. Peru, que venceu hoje a Colômbia por 1-0. Em quinto, o Uruguai, que venceu ontem o Paraguai. A Colômbia não tá querendo ir pra Copa, não. Não, caiu pra sexto, né? A Colômbia, inacreditável. Isso, e a Bolívia, eu achei que sétimo Chile, né? Aliás, a Colômbia não marca já 6 jogos, né? Interessante isso. Nossa, tá triste a situação. Eu tava até acompanhando um pouco o tempo real de Venezuela e Bolívia. Eu falei, cara, Bolívia conseguir engatar essa vitória fora de casa, ela entra na briga de vez. Sim. Uma sapatada. Também absurdo. Assim, eu tô vendo a eliminatória se consolidando pro seguinte, Fábio. Eu só vou pegar a tabela aqui que eu vou poder especificar. A gente temos mais 3 jogos, tá? Temos mais 3 jogos. Brasil e Argentina já classificados. Aquele jogo a menos lá, daquele jogo da Anvisa não importa tanto. Não vai influenciar em nada. Pode servir para desempate, né? Ainda assim, ainda tem possibilidade matemática de a Argentina passar o Brasil. E aí mudaria a questão de cabeça de chave, talvez? Não. Acho improvável. Não, né? Mas enfim. Eu quero destacar o seguinte: Equador 24 pontos. Tá Equador 24, Peru 20, Uruguai 19, Colômbia 17. Por que eu estou destacando essas 4 equipes? A Colômbia é a primeira seleção que fica fora até da repescagem. O Uruguai é quem está indo para a repescagem. Sim. O Equador abriu 7 pontos da zona fora da classificação. Temos mais 9 pontos a serem disputados. Isso. Então, assim, o Equador tem uma grande possibilidade de, na próxima rodada, garantir a sua vaga na Copa. Eu acho que vai garantir com certa tranquilidade até. No caso do Brasil, são 12 pontos, porque a gente ainda tem que contar com a possibilidade do jogo do Brasil e Argentina ser reativado, né? Então seriam mais 12 pontos em disputa. O Brasil podendo agora, o Brasil tem 28 pontos, podendo chegar a 40, vai, né? Enfim. 36 pontos, aí 36. Ele chegaria a 39. Não, 39. 36 Brasil, 32 Argentina. Brasil 36 a gente. 36 pontos e a Argentina 32. Brasil tem 11 36. Vitórias. Então o Brasil com 12 pontos chegaria a 48, então. Pode bater o recorde até que é da própria Argentina. Exatamente. São números assim que a questão de classificação não vale nada, mas é uma disputa, é um torneio, né, Luiz? Então, né, mesmo que não haja troféu nem nada, tem a sua representatividade, né? Uma pontuação máxima entra pra história. Vai pro livro, né? Isso não tem dúvida. Mas, Luiz, a gente vai novamente aqui, antes de você explicar, vou só ressaltar mais uma vez, o Brasil está invicto, e isso com o futebol assim que, convenhamos, né? Não tem mostrado absolutamente nada demais, nada de relativamente interessante, importante, que acrescente, e segue invicto. Né? Então a gente tem que passar a olhar realmente, fazer a reflexão. Acho que questões independentes de questões de arbitragem, é o Brasil com problemas invicto no contexto sul-americano. O que mostra realmente que a nossa eliminatórias ela está
Momento muito deficitário, não querendo desvalorizar o trabalho da nossa seleção, mas... Muito. Né, o Brasil vem com tantos problemas, né? Jogadores expulsos, enfim, é um jogo muito confuso e ainda assim segue invicto, né? Convocação pra lá de questionável. É um ponto muito importante, porque se alguém me falar que essa última convocação do Tite para esses jogos... Não, o Daniel Alves também, olha só, o Daniel Alves foi muito mal, hein? Eu vou estar de sacanagem. Fábio, pode destacar a rodada 16? Vamos lá. Então, um jogo que eu tô achando aqui que é muito interessante. Ó, todos os jogos terça-feira, às 5 da tarde no Hernando Siles. Bolívia e Chile, confronto direto. Praticamente quem perder já era. Não fica muito distante da briga, até preso pela fica longe da briga da repescagem. Vaga direto, acho que esses dois não conseguem. Uruguai e Venezuela, no Centenário às 8 da noite. 8h30 no Monumental de Nunes, Argentina e Colômbia. Jogo vital para Argentina. Vital para Colômbia. A Colômbia tá uma sequência ruim. Brasil e Paraguai, 9h30 da noite no Mineirão. 6 jogos sem marcar. E o jogo das 11 da noite, que para mim é o mais interessante dessa rodada. Peru e Equador em Lima. Por que é o mais interessante dessa rodada? Porque o Equador, se ele vencer, ele praticamente, a depender do que acontecer no jogo do Uruguai... O Uruguai deve vencer a Venezuela, vamos pôr nos panos quentes aí. Mas a Colômbia pega a Argentina em Buenos Aires. Se a Colômbia não vencer a Argentina, o que eu acho um resultado provável, o Equador já começa o jogo classificado. Ele vai entrar em campo em Lima, classificado. Porém, se a Colômbia vencer... O Equador precisaria vencer em Lima para se classificar. O Equador tem uma vitória da Copa. Isso, exatamente. Uma vitória da Copa. E praticamente 5 pontos da vaga direta. Nesse momento a vaga indireta, que é a vaga que disputa com a Ásia, né? A repescagem é a do Uruguai, o 5º lugar. O Uruguai meio que voltou agora, né? Nesse novo momento da seleção uruguaia. Tão novo que a camisa nem escudo tem, né? A seleção que eliminatória ruim do Paraguai, hein? Né? Muito ruim, né? A chance agora é muito mínima, né? Acabou praticamente. Não tem como. Não tem mais chance. O Paraguai ele não consegue chegar no desempate. No desempate o Paraguai não chega. Bolívia, pra mim, Bolívia, Chile e Colômbia brigam pela repescagem. Eu não vejo nenhuma dessas três brigando por vaga direta. Tô vendo aqui, a vaga direta tá entre Peru e Uruguai pra mim. E a Colômbia, assim, com uma chance muito remota. Porque a Colômbia, por causa que a Colômbia ela perde no desempate pro Peru. Sim. Ela se complica, entendeu? A ausência do Chile na Copa do Mundo que chocou tantos, né? Na última versão, agora não choca tanto, né? Realmente mostra que a seleção envelheceu mesmo, né? Aquela geração de ouro, né? Como eles tratam lá. Mais do que envelheceu, Fábio, não soube renovar. Exatamente, são os mesmos caras. É o Sanches, você tem até lá o Bereton, você tem algumas novidades, alguns jogadores que chegaram recentemente. Ontem, por exemplo, não jogou o Isla testou positivo para Covid na ida, né? Saída do Flamengo para lá, voltou, né? E tá aí em isolamento, enfim, não pôde jogar, enfim. O Chile tá nessa toada, né? Essa toada de um time que não consegue se reencaixar. E os principais jogadores viveram seu grande momento, seu auge naqueles 2 títulos de Copa América e passou, né? E vai ficar de fora da Copa do Mundo mais uma vez. Sim, um merecimento dessa vez. Porque eu vejo o Equador como uma equipe bem consistente pra Copa. Sim. Eu acharia um absurdo o Equador ir pra repescagem. Você bem sincero. Também, tô achando. Eu acho que vai pra repescagem ao Uruguai de novo, assim como foi em 2010. E assim, convenhamos, Luiz. E essa vaga direta? A tendência é o favoritismo do sul-americano, né? Sim. Como foi o próprio Uruguai, como foi com o próprio Peru, enfim. Outras seleções que já passaram por isso. Né? A tendência é que nós tenhamos 5 seleções sul-americanas lá, mas ainda assim eu questiono muito a qualidade do jogo jogado aqui na América do Sul, né? Fábio, vamos partir para uma análise das 2 rodadas finais também, porque tem umas coisas bem interessantes aqui. Pode falar, à vontade. Na rodada 17, Uruguai e Peru, Colômbia e Bolívia, Brasil e Chile, Paraguai e Equador, Argentina e Venezuela. Sim. Rodada 18, Peru e Paraguai, Venezuela e Colômbia, Bolívia e Brasil, Chile e Uruguai, Equador e Argentina. Olha a situação. Olha a situação que a Colômbia está. A Colômbia tem esse jogo duríssimo contra a Argentina. Muito complicado. Mas só que ela tem 2 jogos teoricamente fáceis.
Bolívia em casa. Peru. Começou a dar uma cortada aí, Luiz. Começou a cortar teu áudio. Fala de novo. Meu Deus. Começou Peru, a cortar Uruguai, agora. Uruguai, Peru e Paraguai. Eu vejo o Peru com uma tabela um pouco mais difícil, mas só que o Peru ele tem que saber fazer valer o jogo com o Equador. Ele pode levar vantagem, pegar um Equador relaxado e classificado. E aí o Peru pode ganhar corpo para pegar a vaga direta. Eu acho que se o Peru vencer as 2 partidas em casa, ele põe uma mão e um dedo na vaga direta. Aí vai depender muito do jogo contra o Uruguai. E é bom levar em consideração também, né, Luiz, que a seleção colombiana, a gente falou da seleção do Chile aqui, a gente tem que falar da seleção colombiana também, que voltou o Rames Rodrigues hoje, depois de um bom tempo ausente, né? Jogou como titular hoje, não fez uma boa partida. O Luiz Dias também muito apagado, ele que está aí agora no estorvo dessa negociação, né, com o Liverpool, entre Porto e Liverpool, né? Negociação do mercado, inclusive, que está envolvendo também a seleção brasileira, né? O Bruno Guimarães está muito perto do Newcastle, e os próprios agentes do Newcastle vieram até o Brasil, vieram até Belo Horizonte, né? Foram até Belo Horizonte para negociar diretamente com o jogador, né? Nesse momento o Brasil está se preparando, jogo no Mineirão contra o Paraguai na terça-feira. Bruno Guimarães também conversa, né? Em pleno hotel em Belo Horizonte, conversa com os responsáveis aí do Newcastle. Luiz, eu tenho falado isso, né? Esse negócio de negociar com o Newcastle vai ser uma boa para o jogador, desde que o Newcastle não seja rebaixado, né? Ele está numa situação bem complicada na Premier League ainda, tem que correr contra o tempo para fugir do rebaixamento, já que, evidentemente, esse investimento ele é muito relativo à permanência do time alvinegro na Premier League, né? Na primeira divisão inglesa. Então, Championship seria prejuízo. Seria terrível para esses jogadores que estão sendo contratados de nível de seleção, né? Não só o Bruno Guimarães, como já foi o Trippier, e outros que estão aí no alvo. De peso internacional. Isso, sim. Jogador de seleção, né? Que é a visão, né, dos caras que compraram o Newcastle, é colocar uma galera boa, né? Consistente para jogar com a camisa do clube. Então, eu acho que, de certa forma, se começar com um rebaixamento, esse projeto não vai ser bom nem para o clube, muito menos para os jogadores que estão arriscando lá, né? Se arriscando para esse contrato. Bom, vou falar antes de falar de São Paulo, deixa eu falar aqui antes meu Deus. Você se importa de eu passar antes pelo Campeonato Carioca, não? Vamos lá. Porque tem a contratação do Marinho pelo Flamengo, que a gente vai conversar, mas antes falar de Fluminense e Bangu, né? Oi? Rápida essa contratação, hein? Rápida, eu ia falar exatamente isso. Tudo muito rápido, né? Em menos de 24 horas já estabeleceu tudo e o Marinho chegou. E é curioso, né? O preço que tá divulgado, né? Foi 7 milhões de reais. Acho que o Santos mole, né? Deu uma bobeada nesse sentido, o Flamengo se deu bem. E é incrível, Luiz, porque o que se desenhou de Cebolinha, estavam semanas falando de Cebolinha. O Michael acabou realmente confirmando a saída dele hoje, né? E acho que não supre um pelo outro, porque o Marinho ele joga pela direita, o Michael é muito mais pela esquerda. Acho que teve eu acho que um não substitui o outro diretamente, assim falando, né? De repente o Flamengo possa buscar por outras opções no mercado ainda. Acho que a questão é que a do Cebolinha, de repente, começou, e é legal isso, porque tem alguns jornalistas que parecem, né, adivinhos, né? Eles já colocaram Cebolinha como o principal alvo do Flamengo, e isso foi motivo de várias e várias semanas tocando nesse assunto, e eu acho que o Cebolinha não vem. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala mais apropriadamente de Flamengo, vamos falar de Fluminense e Bangu, porque o Fluminense começou perdendo, hein, o Luiz. O Fluminense, dos contratos de peso e tal, foi o único grande que perdeu na rodada, né? Todos os outros pontuaram. O Flamengo com o Sub-23 pontuou, ganhou, né? Da equipe da Portuguesa da Ilha. Vasco da Gama conseguiu uma vitória até maiúscula, né? De 4-2 sobre o Volta Redonda fora de casa. Botafogo esse talvez tenha tropeçado junto, né? Empatou em 1-1 com o Boa Vista. Apesar do jogo ter sido no Engenhão, o mando era do Boa Vista. Mas o Fluminense, sem dúvida nenhuma, foi quem pagou o mico da rodada, né? Derrota pro Bangu de azul. Eu nunca vi o Bangu de azul. Tu quero falar isso. Bangu de azul aí contra a equipe do Fluminense. 1-0. Gol marcado pelo Baggio, Luiz. Mas não é aquele, não. Esse aí é outro. Apesar da camisa azul, esse é outro. Esse daí. É o genérico. É o genérico. Sabe, o Fluminense, eu assisti o compacto do jogo do Fluminense e falei, olha,
Tem que dar uma mexida nisso aí, vai ter que mesclar um pouco mais essa equipe. Felipe Melo já começou bem a vida no Fluminense, já tomou cartão amarelo. A passagem, né? Passagem dele no Fluminense, deve encerrar a carreira. É um tipo de movimento para encerrar a carreira mesmo, mas a gente não esperava que fosse encerrar tão mal nessa estreia, né? Foi mal demais o Felipe. Teve um lance que o Felipe Melo é completamente cortado já no começo do jogo, né? Uma limpada que ele leva, enfim. E ele entrou num esquema ali de 3, né? De uma proteção de zaga maior, depois virou volante, enfim. O Abel Braga tentando colocar ele no time, só que, enfim, a princípio não foi bom, não. É óbvio, né, Luiz? Eu vou levar isso em consideração, inclusive, com o seu São Paulo daqui a pouco. Começo de temporada, a gente tem que levar tudo com um pouquinho mais de calma, de precaução. É claro que ninguém quer perder, óbvio que ninguém quer perder, mas panos quentes ainda, né, Luiz? É começo de temporada, né? O conselho eu não vou botar panos leves. Quentes. Tem coisa errada acontecendo, mas enfim, o objeto. O Fluminense eu acho que ele tem que. Vai, vê de novo aí, seu microfone. Fala de novo, vai. Os jogos da pré-libertadores. Então o Fluminense tem que ficar ligado. Tá fevereiro agora. Tá batendo na porta. Então o Fluminense tem que. O Abel já tem que achar o time e pau! Resolver o problema. E a ideia é exatamente não ter um time de transição, como o Flamengo fez, por exemplo, é exatamente por conta disso, né? Tem que preparar esse time, né? E esses jogos do Campeonato Carioca, inclusive alguns clássicos, servem para isso. Aí você vê esse lance do Fred, né? Frederico entrou como titular. Muita gente estava optando achava que o Cano ia começar jogando, não foi o que rolou. Enfim, opções do Abel, né? Começou com Bigode, Fred, Luiz Henrique também não jogou. Começou com o Natan aberto pelo lado direito, né? Sim. Aliás, falando em saída, o Gabriel Teixeira, né? O GT, ou Biel, como quiser, foi vendido, né? Pro time lá, pro clube lá da Irrelma, né? Que pediu, levou 11 milhões de reais. O Fluminense leva nessa brincadeira. Muito pouco, né? O Fluminense podia tentar ganhar desaprender, né? De vender, né? As vendas são cada vez piores do Fluminense também. Ia vender o Nino por 30 milhões de reais a parte do Fluminense. Na hora que eu vi, falei, caramba, o que o Fluminense tá pensando na cabeça? Difícil de entender, né? Mas eu acho que o Fluminense vai crescer na temporada. Você vê como as coisas mudam. Já foi um grande negociador. Hoje, a impressão que me passa é ao contrário, mas esse assunto para outro dia. A questão é que esses reforços todos que o Fluminense trouxe, enfim, vários jogadores aí de nome, tarimbados, com uma idade um pouco acima, mas enfim, rodados. Ontem o Fábio não estreou, o Marcos Felipe conseguiu voltar a tempo pro gol como titular, né, já recuperado da Covid. Né, como eu falei aqui, o meio campo, o Natan jogou aberto, apareceu o Iago, o próprio Felipe Melo aparecendo também por ali, e o André não deu certo na formação titular, pelo menos nessa primeira partida também estreou o Cristiano, né, o Cris Silva agora, né, não é mais Cristiano, como a gente chamava no time da Moldávia, agora é Cris Silva, o lateral esquerdo, que também não foi muito bem não, começou também meio perdido, meio atordoado. O Fluminense tem um trauma dessa lateral esquerda, hein? É verdade, rapaz. Arrisco dizer que desde o Carlinhos, lembra do Carlinhos que jogou lateral esquerdo? Tava no Paysandu, até pouco tempo atrás, passou pelo São Paulo e tudo mais. Acho que desde esse cara o Fluminense não acerta um lateral esquerdo para ser titular, né? E o último trauma foi o Egídio aí, enfim. E olha que tem 4 agora no elenco, hein, Luiz? São 4 jogadores da minha posição, ninguém se acerta. Leva o Reinaldo, pelo amor de Deus. Calma. Não, hora de protesto. Daqui a pouco eu protesto. Agora é o comentário. Enfim, né? Mas eu acho que o Fluminense, agora falando sério, eu acho que o Fluminense, precisa ter um pouco de tempo, mas assim, o Abel tem que se policiar melhor. Olhar um pouco mais do elenco e ver as alternativas. Provavelmente pro próximo jogo ele já deve mexer na equipe. Então o Fluminense tem que ficar atento. Só recuperar aqui a tabela do Fluminense, porque eu quero pegar uma coisa interessante. Vamos olhar o Fluminense. Agora, a rodada 1. Na rodada 2, ele pega o Madureira lá em Volta Redonda, domingo 6 horas da tarde. O jogo não é em Madureira. Madureira não consegue ter, de vez em quando ainda consegue trazer um grande pro estádio, né? Pro Conselheiro Galvão, mas não é o normal. O normal é jogar em outro lugar. Aí pega o Audax, na quinta-feira na Ilha do Governador. Depois faz o Fla-Flu, talvez até o Flamengo Sub-23. Depende muito do... É porque mudou muita coisa nesse período do Paulo Souza, né, Luiz? Esse período do Paulo Souza já não tem mais o Maurício, por exemplo. O Maurício Souza, que era o cara responsável pelo time da transição, não tá mais lá, a comissão técnica mudou, né? Então fica difícil saber até quando vai essa equipe de transição, né?
Vamos aguardar para saber. O Fluminense estreia na Libertadores dia 22 de fevereiro. Eu ressalto isso, porque se acontecer, vai ser o segundo Fla-Flu de Carioca com o time reserva do Flamengo, né? Assim, de início de campeonato. Porque no campeonato passado também, no comecinho, o Fluminense entrando com os titulares aos poucos, e o Flamengo foi com o time sub-20 também. Eu acho que a tendência é bem por aí. Então, assim, o Fluminense não vai ter um grande teste. A Libertadores pro Fluminense é daqui um mês praticamente. O Abel tem que já olhar e falar, pô, exatamente. Um mês. Exatamente. A primeira imagem, o primeiro raio-x não foi bom. Mas eu acredito que o Abel vai conseguir melhorar esse time. Vejo muito potencial no Fluminense. Por causa dos jogadores experientes, mas principalmente a molecada muito. Então, eu vejo o Fluminense vai entrar numa reta de crescimento logo. Agora falando de Flamengo, Luiz, Marinho, né, confirmado. Já vestiu a camisa do Flamengo, hoje esteve no Ninho do Urubu, falou que o pai dele é rubro-negro. De fato, o Marinho ele foi revelado no Fluminense, né? Mas que o pai e a família torcem para o Flamengo. Isso é muito comum a gente ouvir também, a gente nunca sabe em quem acreditar, né, Luiz? Porque toda hora vem esse papo também, né? É conversa fiel. Eu espero que seja verdade. Não quero pôr em dúvida o que o Marinho falou. Lógico que não, longe de mim, né? Mas o que mais rola é isso também, né? De o cara falar que o pai torce pro clube, enfim. E é por isso que ele tá indo jogar lá. A questão só é que eu vou ressaltar a parte do Cebolinha, porque esse negócio do Cebolinha mostra como o jornalismo atual é o jornalista do espetáculo, né? Porque o que houve de especulação e tal, e nada se confirmou, foi motivo de pauta e tudo mais. E o Marinho, que o Flamengo já estava ali, ninguém nem cogitou, ninguém falou nada. Só se falou de Cebolinha, que era o mais improvável de todos que viesse. Rapidinho resolveu. Resolveu rápido, né? Afinou ali as pontas, resolveu o problema rapidinho, e hoje o Marinho é do Flamengo. Então eu fico às vezes contestando o que está acontecendo com o nosso jornalismo, hein? Por que se especularizou tanto essa questão do Cebolinha? E eu ia trazer esse negócio de pauta pro Noite FC, ainda bem que eu não trouxe o negócio do Cebolinha, porque eu achava improvável desde o começo. E o Flamengo, acho que nesse momento, nem passou perto de conversar com o Benfica em relação a Cebolinha. Nem teve negociação. E foi motivo de pauta, enfim, canais importantes, TV Pro Assinatura, né? E tem um canal de TV Pro Assinatura que parece que engoliu o outro, né? Um virou outro e o outro virou um, mas parece que a alma do outro, né, engoliu a do atual, que eles estão com as mesmas pautas daquele jornalismo que, infelizmente, é um jornalismo chato, que é o da especulação, e uma especulação que não vai se levar a absolutamente nada, né? Porque não houve nem proposta, enfim. Paciência. Agora, o Marinho é um reforço interessantíssimo, né, Luiz? Porque você pega um Everton Ribeiro em viés de baixa pelo lado direito, não sei não, hein? Eu acho que tem uma questão, Fábio. Eu tava acompanhando algumas falas do Santos, né? Parece boatos que ele tava meio que atrapalhando o clima no vestiário. Eu suspeitei isso. Até porque o rendimento dele na Baixada não foi bom nessa temporada passada, né? Não. Cara, então, eu não lembro de um jogo bom. Era a cara de quem queria sair mesmo, né? Viesse a primeira proposta, um abraço. Pra quem tava esperando a Rábia, você negociar um cara assim, né? Você só vê se o próprio São Paulo com o Pablo, que tá indo pra trás. Você vai negociar um cara que tá te incomodando, né? Eu sou engodo. Como é que você faz? A primeira proposta você já fala que não quer mais, né? Já chuta. Já faz a limpa. Tá certo o Santos. O Santos pega um dinheiro razoável, mas eu acho que pensa no clube. 7 pensa pila. No conjunto. 7 pila. Paga umas contas aí e siga lá pelota. É mais um ex-Santos que o Flamengo contrata, né? Tá brincando aqui que o Flamengo virou uma filial do Santos, porque é o Marinho, é o Diego. Inclusive, Diego Ribas recebeu o Marinho hoje no Ninho do Urubu. E aí você tem o Bruno Henrique, o Gabigol, ex-Santos. Imagina essa lei do ex-cobre solta desses Flamengo e Santos. Aí o Santos tá lascado, né? Torcedor do Santos quer que não. E ainda havia uma especulação, Luiz, porque o Gabriel Batista rumou para Maranhão, né? Foi para o Sampaio Corrêa, era o segundo goleiro do Flamengo. Apesar de estar ali sempre brigando com o Hugo Souza, havia especulação de que o Flamengo tinha interesse no goleiro do Santos, o João Paulo, né? Que foi um dos destaques do Brasileiro. Aliás, tem sido destaque do Brasileiro já há umas 2 temporadas, né? O Flamengo também cogitou buscar essa contratação. Não sei se isso, de fato, vai ganhar pé, mas é outro jogador que passou aí pela mira. Seriam 6, né? Ex-Santos com a camisa do Flamengo atualmente. Sem lembrar, eu estava esquecendo, seria o 7, porque tem o Gustavo Henrique também, o zagueiro.
São 6 já, então seria o 7º, né? Então tem muito ex-Santos nesse Flamengo aí, né? É um cara que o Flamengo quer se livrar. O Flamengo quer, ó. É verdade. Área. E o senhor ele indicou para a diretoria de São Paulo. Teve isso, é? Enfim. Vamos falar de São Paulo, já que você quer falar de São Paulo, tá aqui as imagens do jogo. Derrota, então, do São Paulo pro nosso Bugre, né? Guarani venceu com gol de Lucão do Break, hein? Lucão do Break que o pessoal em Campinas queria ele vivo, mas agora quer ele mais vivo ainda, né? Que gol foi esse, hein? Mas o senhor Thiago Volpe, mais uma vez mal posicionado. Mas pra mim o problema não foi esse. O problema pra mim, de novo, o senhor Rogério Ceni escalando errado o time. De novo, o senhor Rogério Ceni inventando moda. Estão pegando no pé do Volpe de novo aí em São Paulo, não? Por causa desse gol? A galera tá com raiva dele aqui. Eu não sei até quando vai durar o Volpe no gol do São Paulo, porque... Eu quero ver até quando o senhor Rogério Ceni vai bancar ele no gol. Eu quero só ver. Mas contratou o goleiro, né? O Jandrei, né? Contratou, né? Pediu o goleiro, veio. Sim. Vamos ver se vai. Eu acho que não vai mais. Mas enfim. Então, mas eu queria tecer alguns comentários, sabe? Para mim, uma partida horrorosa do São Paulo. Horrorosa. Pouca gente se salvou. Agora, eu vou falar um negócio. O que mais me incomoda no Rogério Ceni é a escalação, mas as alterações. Ele não reconhece que ele erra na escalação e ainda erra na substituição. Tô olhando aqui, quem que me entra no time? O Éder. Eu falo, o que tem na cabeça, velho? Resgatando uma galera que o pessoal tinha até esquecido já, né? Eu acho que o Ceni tá piruta. Não é possível. Pra mim, o Patrick entrou bem, foi uma surpresa positiva pra mim. Que é a mesma porcaria de sempre. O mesmo filme de 2021. Mesmo filme. O mesmo roteiro. Nicão tava lá, né? Não dá pra botar a culpa no Nicão, que o Nicão apareceu aí. Aliás, ele não deveria ter tirado o Nicão, hein? Sim. Tem outra controvérsia também, né? E domingo estarei no Morumbi, a corneta vai ser pesada do senhor Rogério Ceni. Porque começar o ano já escalando o time errado não dá, não. Sim. E domingo a tendência é escalar ainda mais errado. Mas tem a questão do desfalque, entendo. Mas desfalque não pode ser desculpa para escalar o time errado. Sim, verdade. Agora levar em consideração também que agora a temporada de 2022 não tem a desculpa da temporada de 2021, né? Que o São Paulo levou tudo a ferro e fogo, jogou todos os jogos com o time principal e aí talvez fisicamente tenha cansado no final da temporada. E os reforços que ele pediu mais essa, né? Tá todo mundo aí, Caleri já marcou o golzinho dele, enfim. Tá na hora agora de consertar, né? Porque essa temporada é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Paulistão, né, Luiz? Não tem a Sul-Americana, perfeito. Tem a Sul-Americana, que eu não sei se o São Paulo vai levar a Vera, né? A Sul-Americana tem essa questão, né? Vai levar a sério ou não vai, né? Tem isso também. A temporada começa com o São Paulo projetando aí ter boas novas e exatamente em virtude das contratações que fez. Só em relação ao Guarani, ô Luiz, que é legal a gente falar também do Guarani um pouco, porque o Daniel Paulista foi mantido, né? Havia um clima muito forte de que lá em Campinas queriam que ele saísse e tal, mesmo com a boa temporada. Da sequência é importante nessas horas para não comprometer o que pode vir pela frente também, né? Não tô te ouvindo, Luiz. Fala de novo aí. Não tô te ouvindo. Agora mutou legal. Tenta de novo, fala aí. A questão, Fábio, que eu acho que é o seguinte: o Guarani, ele fez o movimento certo. Não teve o Daniel Paulista. E trouxe bons jogadores, destaque pro Giovanni Augusto, né? Ex-Corinthians, Figueirense, Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que o Guarani tá. O problema é que o Guarani perdeu pontos importantes, né? Destacou o Bidu, que foi pro Cruzeiro. Então, sim. O Guarani vai ter que fazer uma reconstrução. Lateral, o Guarani que vai jogar a Copa do Brasil depois de um tempo, né? Enfrenta o Maricá no Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, eu acho que o Guarani tá com uma estrutura legal para avançar de novo as quartas do Paulistão. Eu acho que avança as quartas do Paulista. Deve pegar uma terceira fase de Copa do Brasil. Acho que chega até com certa tranquilidade. E eu acho que é um bom candidato ao acesso. Um bom candidato. Mas eu acho que tem que olhar
Eu acho que o Guarani ainda tá precisando melhorar um pouco mais em alguns setores. Observações precisam ser feitas. Assim como para os outros grandes, né? São Paulo perdeu, mas os outros grandes, tirando o Palmeiras, o Palmeiras começou bem, fez 2 vitórias e tal. Corinthians empatou e o Santos empatou. Então, tem coisas aí que o pessoal, todo mundo vai precisar dar uma olhada. Assisti os 2 jogos, antes da temporada, né? Pode falar. Eu assisti os 2 jogos. Assisti os jogos dos 4 grandes, né? O Corinthians eu assisti na terça. Olha, eu acho que o Corinthians fez um jogo razoável contra a Ferroviária. Silvinho mais uma vez errando no time. Ele tira sempre o jogador que não é que tá bem no jogo. Eu fico pensando, como que o Silvinho não aprende com os erros? Ele fica com essa história de... Ele tira o William do time. Eu acho que o William deve chegar no treino pra ele e falar: Silvinho, você tá maluco de me tirar? E o William tava bem no jogo. Mas ele não tirou o Juliano. O Juliano foi pra mim, o pior em campo do Corinthians. A Ferroviária, ela tá com uma sequência muito boa, 20 jogos invicta, né? Vem da Série D do ano passado. Sim. E eu acho que a Ferroviária, ela vai brigar para classificar no Campeonato Paulista, recebe o Vasco pela Copa do Brasil e jogará a Série D no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Ferroviária tá com um time que tá se acertando aos poucos, tá ganhando assim um corpo legal, mas precisa acertar o ataque. Eu acho que o ataque poderia ter dado uma vitória para a Ferroviária na terça-feira. Eu não achei a estreia do Corinthians tão boa assim. Mostrou vários problemas táticos na equipe, especialmente no meio de campo. Aí não adianta você ter Roger Guedes no ataque. Não adianta. O Roger Guedes fica correndo em ciclos, ele não consegue fazer nada. Ele jogou com o Paulinho também, né? O Paulinho entrou no segundo tempo. Demorou para colocar o Paulinho, hein? Mas aí você pensa numa estrutura com o Paulinho, titular? Eu acho que ele vai ser titular. Eu acho que o Juliano vai rodar nesse time titular, né? Do Corinthians. E aí entra eu acho que vai sobrar pro Juliano. E aí seria? Seria Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Lucas Piton, Fábio Santos. Fábio Santos vai jogar alguns jogos só, até por conta da idade. Sim. O Duqueiroz tá ganhando sequência, deve ser titular. Era a minha dúvida. O Renato Augusto, Paulinho e o William, Roger Guedes e talvez o Mantuan. Ou um outro atacante. Sim. Pode ser essa estrutura do Corinthians. O Diego Costa, né? O pessoal tá especulando forte aí. Essa história do Diego Costa ainda vai render. E todo centroavante, né? Porque já é o terceiro nome já que tá, e que parece que não dá certo com nenhum, né? Porque o Arthur Cabral, pelo que eu sei, tá fechando com o Fiorentina, tá fechando com a Fiorentina. Não vem mais. Tá difícil de o Corinthians arrumar um camisa 9, né? E é estranho, curioso isso, né? Foi com tanto apetite no mercado e não trouxe ninguém. Ele vai querendo uma coisa e vai achando outra. Fora que o Corinthians tem que olhar com carinho essa questão do camisa 9. Então, é foda, é complicado, foda. Mas eu acho que o Corinthians tá precisando olhar melhor para elenco. Eu não acho que o Corinthians tem um elenco para aguentar uma temporada. Sim. E eu vou ser bem sincero. Não tô falando da qualidade, eu acho que esse 11 que eu falei do Corinthians, o Corinthians assim, vai ter um elenco, uma estrutura tática, com 14 jogadores bons, que o Silvinho vai ter 3 ali pra colocar, e vai dar certo. A questão é a seguinte, tem lesão, Covid. Covid, tem problema físico, que a temporada vai ser mais enxuta. Tem que olhar todo o detalhe. Então, por isso que eu acho que o Corinthians precisa fazer contratações assim, pensando na elenco. Foi muito pouco, né? O Paulinho, que foi contratado, foi anunciado já desde novembro, que falaram que estava certo, né? Então chega até a ser, até tira até da fase de contratações de janeiro, porque não teve, né? Então, mas eu acho uma grande contratação. Ele tá entrando em forma física, eu acho que o Corinthians precisa de mais. Porque o João Vitor deve receber uma proposta no meio do ano. É quase certo. Aqui na imprensa paulista falam que ele vai receber proposta. Então, assim, o Corinthians já tem que começar a preparar. Trouxe o Robson Bambu, ex-Santos e Atlético Paranaense, que estava na França. Já deu uma derrapada na entrevista hoje, falando que vir pro Brasil é dar um passo atrás. Falou isso, né? Falou. Não quero tirar a razão dele, mas... Eu acho que não é um... é uma coisa que você não de você entrar num novo lugar e falar isso, né? Óbvio, né? E vai começar cobrado pela torcida, eu quero ver. Eu acho que a questão, Fábio, pensa comigo. O Robson Bambu é um jogador até bom. Eu acho que o Corinthians já tá pensando na reposição na saída do João Vitor. Vai precisar de mais. Eu acho que o Corinthians tem que contratar jogador pro meio de campo, porque essa turma aí... O Robson Bambu... Me ajuda aí a memória aí. Ele chegou a jogar aquele torneio sul-americano com o Nino, né? Sim.
fez dupla de zaga, né, em 2020, 2019, 2020, sim. acho que é 2020. Sul-Americano Sub-20, né? Isso, Sul-Americano, exatamente. Então, tem aí um histórico de seleção de base, que é importante, interessante, claro que não garante nada, né? Mas o cara, obviamente, ele tá com essa pretensão de Europa, né? Às vezes o cara é talhado pra isso também, né? Mas assim, eu ainda repito, o Corinthians precisa fazer umas boas contratações ao longo do ano. Se ele quiser pensar em Campeonato Brasileiro, para Copas, um 11 com algumas peças de reposição, dá conta. Só que eu acho que o Corinthians está apostando. Mas eu acho que o Corinthians está apostando muito alto. Apostando muito alto. Sim, então eu tô colocando o Marinho de volta aí, ô Luiz, porque tem algumas coisas para falar aqui ainda que eu acabei escapando. Daqui a pouco eu vou falar de Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho. É o número da camisa, né? O número da camisa que segue sendo uma grande dúvida em relação ao que o Marinho vai ganhar. E aí eu passo pela perspectiva de que ele vai usar a 7, porque o Everton Ribeiro usa a 7, né? O Everton Ribeiro tem proposta para sair, eu ouvi falar isso aí, né? A 19 do Michael, eu não sei. A 10 parece que tem grandes chances aí de sair do Diego. Falaram que era o Arrascaeta quem ia usar, mas o Arrascaeta recusou. Ele preferiu continuar com a 14, que deu sorte. Quem merece vestir a 10? O Marinho, Luiz, ou não? Eu acho que é uma camisa pesada pra ele, hein? Sim. Uma camisa pesada pra ele. Sabe, só comentar um pouquinho o Santos, né? Que né? Sim. O primeiro jogo do Santos sem o Marinho. Né? Primeiro jogo do Santos sem o Marinho. O Pirani foi expulso no final do primeiro tempo, tomou uma pressão absurda da Internacional de Limeira, mas tomou umas 2, 3 bolas na trave. João Paulo, excepcional no jogo, excepcional o goleiro do Santos. E assim, um 0x0 que o Santos tem que agradecer. Mas a perspectiva do Santos também é analisar com carinho, porque a situação não é lá das melhores. Vai usar muito a base e o Santos não contratou tanto assim. Mas eu gostei da contratação. Vai tentar pegar todo mundo que participou dessa copinha aí, né? Vai. E o Bauerman fez uma estreia muito consistente pra mim. Um jogador interessante, zagueiro que foi do Internacional da América. A estreia. Sim. Eu acho que o Santos tá com uma zaga muito boa. E o Garibe gosta, né? Pra quem entende, né? Enfim. Já começou a dar resultado. Palmeiras, Luiz, teve 2 jogos, né, no domingo e na quarta-feira, 2 vitórias tranquilas, 2x0 sobre o Novo Horizontino e 3x0 sobre a Ponte Preta. Um passe do Rafael Veiga, assim, de primeira qualidade, né? O Rafael Veiga tem que estar na seleção brasileira urgente, mesmo que o Tite já tenha fechado o seu grupo, mas enfim, dá pra ainda testar ainda. A ser treinador e ser justo. Falando do Palmeiras, um bom primeiro tempo. Primeiro tempo absurdo do Palmeiras. Né? Eu queria fazer um destaque pro Gustavo Scarpa. Grande destaque. Fala de novo? Eu queria fazer um destaque pro Scarpa. Sim. É um jogador que meio que parecia de lado no passado, mas eu falava, cara, eu acho que o Palmeiras deixar esse jogador de lado é um erro. Ele é importante no esquema do Abel, porque às vezes ele tem jogado como lateral esquerdo, e o Abel ele começa com uma linha de 4, mas faz a saída com 3, soltando um dos laterais. É importante, às vezes, ter um cara como o Scarpa fazer essa lateral, porque aí o Rocha recua e faz a saída com 3 e o Scarpa sai com liberdade para jogar junto com o Veiga. Então, é um cara importantíssimo nesse esquema do Palmeiras. Aí você vê, né, que o treinador ele tem variação tática dentro do jogo, né? Isso é muito diferente, isso é muito legal. E a imprensa prefere ficar comparando as coletivas do Abel e do Paulo Souza e não entender como eles jogam ou o que eles fazem dentro do campo de jogo. É um absurdo. O pessoal da comunicação gosta, né, de ver a estirpe do treinador, né? Como que ele faz tá muito bem, né, como ele observa futebol. E o campo de jogo, né, fica de lado. 5 gols no Campeonato Paulista, melhor camisa disparado. Mas e a Ponte Preta, vou te falar, hein? Mal, hein? Um time horrível. Contratou o Dedé, contratou o Norberto, né? Nossa. Mas até aqui, o Kleina vai ter trabalho. Vai brigar para não cair no estadual, hein? Isso é um problema, né? Porque a Ponte Preta quase caiu para a Série B, da Série C, né? No Brasileirão. E vem brigando para não cair no estadual faz... o bom olho nisso, né? Contratou o Luca também, né? Tava no Fluminense, enfim. Alguns jogadores ali que não sei se acrescentam muito, mas é a Ponte Preta. Sobre Palmeiras ainda, né? Porque tem 2 itens aí que eu acho interessante falar, porque o Rony ganhou a camisa número 10, né? Do Dudu, que voltou a vestir a 7, né? Curioso ver um jogador como o Rony, né? Que não é o 10 em si, vestindo a 10. E a numeração fixa tem dessas, né?
E outro caso também muito curioso, Luiz, é que você me mandou, né, em relação ao áudio de VAR, né? Do jogo do Palmeiras com o Novo Horizontino, é isso? Isso, foi o jogo da quinta rodada, que foi adiantado. Foi o lance do goleiro Giovani do Novo Horizontino, que ele foi expulso. A Federação Paulista divulgou na noite dessa sexta-feira o áudio do VAR. Você vê uma decisão tranquila, Giovani bem tomada. Foi goleiro do Atlético Mineiro, né? E tal. Esse mesmo. Sim. Novo Horizontino começou mal o Campeonato Paulista, hein? Só fazendo uns destaques do interior. E vai jogar a Série B esse ano. Vai jogar a Série B, tem que melhorar. Sim. O Ituano venceu na estreia contra o próprio Novo Horizontino. Também outro destaque, o Mirassol 3, Bragantino 1. O Bragantino levou uma sapatada e o Bragantino Clayton, titular. Senhor Cleiton, que o pessoal do canal aqui é muito fã, né? Começou mal, fazendo lamba. Teve um lance que ele ia recuar a bola nele, ele deixou a bola escapar. Ele é meio doido nessas bolas recuadas, então é boa chance do Tite quando chamar também, né? Porque o Tite gosta. É capaz ele chamar, porque joga bem com os pés. Por isso que eu não entendo. Fala em goleiro, segunda divisão. Outro detalhe também, porque a Ponte Preta jogou com o Igor Vinhas no gol, né? O Ivan tá indo pro Corinthians mesmo, né? Já tá treinando no Corinthians, o que tá travando é questão jurídica, né? Ah, tá. Então, mas vai acertar. E a Ponte Preta não vai receber muito dinheiro do Ivan. Outro destaque, Fábio, na segunda divisão, que a Portuguesa começou com tudo. Vencendo o Primavera em Indaiatuba 3-0. Já com tudo a Portuguesa, hein? Tem que recomeçar pelo estadual mesmo, né? Começando, depois volta pra primeira divisão. Acho que é o certo. E aí depois a gente recomeça lá na frente questão de nacional, né? Sim, com certeza. A gente tá precisando desse renascimento. E outro detalhe aqui, antes que eu esqueça de fechar o Palmeiras, né? É a preparação para o Mundial, que é primordial. O Paulista está sendo utilizado aí, né? Como esse laboratório, como tem que ser, né? Eu vejo muita gente já encenando Palmeiras e Chelsea e tal do mais. Mas não, primeiro é o possível adversário que vem antes. O mexicano. Monterrey é bom time. O Monterrey, que é um time bem de muita qualidade, de muita categoria. O futebol mexicano, o Miro sempre insiste nisso. Pro Miro não foi zebra o Tigres ter tirado o Palmeiras. Só eu acho que foi zebra, ele não acha. Eu acho que foi zebra. Enfim, me perdoe. Quem não acha, eu respeito também, né? Eu já não discuto mais em relação a isso. Mas o futebol mexicano vem forte e o Palmeiras tem que evitar a nova surpresa. Olho vivo. Mundial de clubes está mais difícil, né, Luiz? Porque antigamente a gente ficava satisfeito com derrota para europeu. Agora a gente tá ficando satisfeito com derrota na semifinal, pô. Absurdo. Tá complicando, hein? Tá complicando. Vamos ver, vamos aguardar. Mas eu tô acreditando numa boa participação do Palmeiras nesse Mundial. Eu acho que ele vai chegar pelo menos na final. Tá redondinho um jogo agora, né? Bem duro contra o Chelsea. O Palmeiras joga amanhã contra o São Bernardo, em São Bernardo do Campo. É um jogo bem complicado também, mas eu acho que será um teste bem interessante. São Bernardo que tá com nomes interessantes, Paulinho Mocelinho, Davó. Isso, você falou. Então, vem forte pra elite do Paulinho. Sim, tem uns times interessantes, como sempre, né? O Campeonato Paulista tem times aí que fazem a gente abrir o olho, o próprio Mirassol, né? Vencer o Bragantino não é fácil, enfim. São times aí que começam a colocar as suas asas, né? Vamos lá, pontos rápidos aqui em relação a Campeonato Mineiro. Vamos começar com o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro teve a transmissão dele feita pela Rede O Tempo, né? Que é o jornal importante de BH. Venceu e convenceu. Eu gosto muito do Piquitito, que é um excelente locutor de rádio, mas eu cheguei à conclusão que locução de rádio com imagem não serve. Não serve. Não funciona. Mas enfim. O legal é a transmissão do Silvio Luiz com o Bola, com o Carioca. É verdade, bem lembrado. Já viralizou, né? Viralizou ali. Vai viralizar. Nossa, que coisa muito. Tá é uma sacada curiosa, da Record. Boa sacada. Agora voltando aqui para o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vence, né? 3-0 sobre a URT. E o Atlético tropeça, empata com o Vila Nova. Diferente do que muitos estavam falando, não era um time de transição, era só um time reserva. O Mohamed, a sua comissão técnica preferiu colocar alguns jogadores menos cascudos, como é o caso do Dylan Borreiro, enfim, outros jogadores que jogaram. Por exemplo, o Igor Rabelo foi capitão, né? Igor Rabelo, assim, presença de jogadores que entraram ao longo da temporada passada em jogos do Atlético, né? Não só o Dylan Borreiro, como também o Echaporã, enfim, outros jogadores do Atlético girando o seu elenco e empatou com o Vila Nova, que é um jogo de Belo Horizonte, né? O Vila Nova, ele é uma equipe da região, né? Do quadrado que é Belo Horizonte, né? Enfim, Divinópolis e região.
Então, um empate em 1-1 aí com o Atlético tropeçando já no início do campeonato estadual. E o Atlético que busca mais um título, né? Que seria, no caso, o tricampeonato mineiro, caso seja campeão. Outro destaque também no Campeonato Gaúcho, o Yuri Alberto, que aqui tudo indica, deve se despedir já na próxima partida do Inter, né? A segunda partida do Inter pelo Gauchão. Sim. Marcou contra o Juventude de Jair Ventura larga lá também no Gauchão perdendo. O Internacional começou esse sim com o seu time titular, né? Os principais jogadores, o Tyson e outras novidades que apareceram no elenco, né? Apareceu vitória importante do Inter fora de casa, por sinal. Sim, vitória importante contra o Juventude, que não tirou a numeração da CBF, né? O Brasileirão acabou, mas acho que eles gostaram. Continua o número do Campeonato Brasileiro, né? Eles não perceberam que era só para usar no Campeonato Brasileiro, mas enfim. Tá aí a vitória por 2-1, né? Um gol do Yuri Alberto. Se você puder me recordar quem fez o outro gol. Eu sei que o Juventude diminuiu de pênalti com o Ricardo Bueno, né? Foi o Ricardo Bueno que diminuiu. Mas o primeiro gol, né? Porque o Yuri Alberto ele marca o segundo. O primeiro gol do Inter agora eu não tô me lembrando aqui quem foi que marcou. O Maurício. Mas eu não tô... Maurício. Foi Maurício? Foi Maurício, meia. Maurício. Inter e Grêmio começam daquele jeito que se esperava. Né? Isso, e o Grêmio, esse sim, com o seu time de transição, ganhou do Caxias, né? De Caxias do Sul. Ou seja, os dois clássicos, né? Porto Alegre e Caxias do Sul aconteceram nessa primeira rodada, né? Tanto o Inter quanto o Juventude, né? O famoso Juvenal. E o Grêmio contra o Caxias. O Grêmio venceu por 2-1. Apesar de ser um time de transição, também vinha ali com algumas peças que jogaram, né? Que passaram pelo time titular na temporada passada, como é o caso do Elias, né? Que marcou um dos gols. Aliás, acho que o Elias marcou os dois, né? Sim. Marcou os 2 gols do Grêmio, né? Enfim, vitória importante também nesse início de temporada do Grêmio. O Grêmio que vai jogar na Série B. Pra essa molecada, né? Como é que é? E dá uma rodagem pra essa molecada. O Grêmio que na Copa do Brasil terá um confronto, pra mim, o mais difícil dos times assim, do G12. Né? Vai ter o Mirassol aqui no interior e eu já vou avisar o Mirassol. O Mirassol no Maião não é fácil não, hein? Sim. Aliás, o Mirassol tem construído vitórias épicas, né? Contra grandes, inclusive aquela do Palmeiras, que ninguém esquece, né? Eu acho que o Grêmio não vai passar do Mirassol, não sei porquê. Você tem essa impressão? Tem essa impressão, eu acho que vai ficar. Enfim, não deixa de ser um problemaço, né? Um problemaço pro Grêmio, se isso acontecer. Financeiramente, né? Financeiramente, esportivamente é péssimo, né? Enfim, vamos ver o que o Grêmio vai aprontar de time em relação ao time para essa temporada, que não vai ser fácil. Algum outro destaque, Luiz? Alguma coisa que eu esqueci em relação aos estaduais? Acho que não, né? Basicamente isso, né? Vou girar tudo aqui. Fim de semana tem mais uma rodada. Mais uma rodada, vamos... alguns times já com força máxima, outros com equipe de transição, outros mesclando. É a temporada começando devagar no futebol brasileiro, mas voltando daquele jeito que a gente gosta. Sim. Eu queria destacar, Fábio, a transmissão do Campeonato Paulista, que ficou melhor do que eu imaginava, cara. Eu gostei bastante dos gráficos. Da própria FPF, o todo, né? 4 plataformas, HBO, YouTube, nossa, coisa legal. Eu acho que o futuro no futebol brasileiro será isso. Multiplataformas, eu acho que é legal e mostra que quem tem a ganhar é o torcedor. Que a gente tem falado tanto em relação a prejuízo, né? Porque são 500 mil plataformas para assinar, né? Antigamente você tinha uma ou duas, agora você tem um monte, né? E sem dúvida nenhuma, pro bolso do brasileiro é uma complicação, mas enfim, a gente vai se desdobrando para tentar acompanhar tudo na medida do possível. Só para fechar estadual, né? Porque o Sport venceu o 7 de setembro por 7-0 nesse meio de semana. A piada é inevitável, né, Luiz? O time se chama 7 de setembro. 7 de setembro. E ainda leva 7 tá tudo. Imagina que o jogo fosse em setembro. Era piada por completo. Sabe quem tá jogando lá? O Abuda, ex-Corinthians. Aquele Abuda. Sim. O 7 de setembro tá se figurando aí como um time que contrata jogadores experientes e tudo mais, né? E é bom lembrar que amanhã, pela Copa do Nordeste, tem clássico pernambucano, tem Sport Náutico, né? Um jogo interessantíssimo. O Sport que a gente narrou aqui no canal perdeu na primeira rodada para o CRB. E o Náutico que também está se aprontando lá, empatou pela Copa do Nordeste, venceu, né, o Ibis no fim de semana passado. Empatou com o Campinense 0-0, né, pela Copa do Nordeste, enfim.
Tá se aprumando aí. Não é Campeonato Pernambucano, é Copa do Nordeste, né? Nesse fim de semana, amanhã, Sport e Náutico. Bahia e Vitória com times. O Vitória, sim, esse sim, com o seu time principal. O Bahia ainda tentando alguns testes. Por exemplo, apareceu o Cirino, né? Tem gente que nem sabia que o Cirino estava no Bahia. Estava no Bahia desde o meio do ano passado. Teve uma lesão séria, não jogou. Marcelo Cirino? Marcelo Cirino, ele mesmo. Louco! Ele mesmo. Apareceu aí, reaparecendo pelo Bahia após um período certo de lesão. Vamos ver o que o Bahia vai aprontar aí para a Série B. O Vitória tem que se aprontar para a Série C. Tem o Jadson lá. Parece que o Vitória deve receber de volta um jogador que está há um tempo no Palmeiras, que é o Luan. Não é o Luan zagueiro, é um Luan, se não me engano, meia ponta esquerda, alguma coisa do tipo, que foi emprestado, que será emprestado pelo Palmeiras ao Vitória. Saiu do Vitória para o Palmeiras, não jogou. E agora deve voltar ao Vitória para essa disputa de Baiano e Série C e Copa do Brasil, que o Vitória também está envolvido, né? O Bahia tem a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste também para jogar. Fábio, falando em Luan, ex-Palmeiras, aquele Luan atacante ex-Palmeiras, ele ficou na Vitória da Lusa, hein? Ele mesmo. Né? Ele tá jogando ainda? Tá jogando na Lusa. Não sabia. Não se não me engano, a última vez que eu vi ele jogar foi no América Mineiro, né? Há uns 3, 4 anos atrás. Faz tempo. Não me engano, faz um tempinho já. Pra fechar, vamos lá falar um pouquinho de mercado da bola. Botafogo tá muito perto de contratar com o irmão do Ângelo Romero, né? O Oscar Romero. Bom reforço, inclusive, muito empolgado em fechar com o Botafogo, jogador paraguaio, que é um camisa 10, né? Tradicional, meio campista. Ele é muito parecido com o irmão, né? Óbvio que são gêmeos. Mas tem vezes que corta o cabelo, e tem vezes que ele tinha o cabelo comprido, e ele confunde a rapaziada. Mas o Oscar Romero tinha uma proposta de MLS, preferiu ouvir a proposta do Botafogo, e parece que está tudo muito perto. O Botafogo está muito perto de muita coisa. A questão é que não está conseguindo fechar porque a SAF ainda não foi outorgada, né? Então esse período é um pouco nebuloso até para contratar jogadores. O John Textor ele meio que pede para fechar. Aliás, rolou um bizil aí entre o John Textor e o Anderson Moreira. Teve uma reunião interna no clube. O Anderson Moreira, após um empate com Boa Vista, pediu reforços. Ele já está desde o ano passado enfatizando muito isso. Ele sabia que o Botafogo ia ter esse problema de negociação por causa da questão da SAF. Então ele já está falando isso desde lá de trás. E não queria começar o Carioca com um time que, na teoria, não será o time, né, pro resto da temporada. Ele queria ter a montagem toda feita. Então ele fez a crítica interna. O John Textor não gostou. Avalia o John Textor, né, fazendo uma rápida referência, né, que o jogo do Botafogo hoje... de 50 milhões, né? Vai rolar um pix aí. Que o jogo do Botafogo hoje é um jogo de xadrez e não um jogo de damas, né? O jogo de damas ele é menos estudado, ele é mais rápido. O jogo que o John Textor quer o Botafogo é de xadrez a aguardar. Questão de mercado da bola também, né? Enfim, o mercado da bola ainda está aí pulsando muito forte. Ih, rapaz, agora me fugiu o nome do cara. Que o Vasco tava fechando. Ixi, é de segunda divisão de futebol argentino. Que eu li aqui que o Vasco estava muito perto de fechar, o centroavante. E eu acho que nem precisa tanto, porque o Raniel começou bem, né? Começou bem agora na partida contra o Volta Redonda, mas eu me esqueci o nome, agora realmente eu não vou chutar aqui o nome, né? Porque, enfim, seria ruim para mim aqui como a pessoa que está dando a informação. Mas que está muito perto o Vasco de fechar com esse jogador da segunda divisão, jogou segunda divisão pelo Tigre da Argentina. E esse assunto que começou lá em dezembro, melou ainda em dezembro, voltou à pauta do Vasco da Gama nesse começo de janeiro. E o Vasco está precisando preencher o seu elenco. E aí agora fechou. Tinha emprestado o menino Thiago Reis para outro clube, agora vai tentar buscar outra alternativa de mercado, que é esse jogador que, segundo eu ouvi falar, foi artilheiro do Campeonato Argentino da segunda divisão. Enfim, o cara foi artilheiro com 28 gols. É porque também na Argentina tem muito jogo, né, Luiz? Na Argentina é jogo demais, então o cara, ele acaba tendendo a fazer mais gols. Mas o cara que faz 28 gols não é bobo de bola, não, deve saber jogar. Se você tiver alguma coisa de mercado para falar e executar em relação ao futebol paulista, pode falar aí. O Corinthians fechou a venda do Ederson, né? Vai pra... volante? Jogar na Europa. Eu não lembro o nome do clube agora, o Corinthians vai ficar com uma boa quantia. Dos 40 milhões. Na última temporada, inclusive. Né? Tava no Fortaleza, e o Fortaleza vai ficar vendo navios que não vai ganhar quase nada. Então... Não era dele, não. Renovou. Não era dele. Mas eu achei uma boa venda pro Corinthians, o Jonathan Cafu também deve sair. O Palmeiras eu acho que não vai contratar nenhum reforço até o Mundial. Sim. Não tá rolando o salário, ele... Como a gente já imaginava, né?
Vai melar o negócio. Até porque o Lucas Alessio, se não me engano, ele marcou, né? Pelo campeonato alemão, na última rodada, né? Sim. Então, ele já estava um tempo sem fazer gol, voltou a fazer gol, deve ganhar mais oportunidades por lá no Leverkusen. Exatamente. Mais alguma nota de rodapé, alguma coisa? Pode falar, se tiver. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Acho que fechou, né? Acho que fechou. Acho que a gente não tem mais. Fechou. Fechou por hoje. Ih, escala certo, Ceni, pelo amor de Deus. 1h04. Mas deu certo aí, a gente Olha conseguiu fazer a só. nossa live na sexta-feira, uma live deslocada do nosso Noite FC, mas botamos no ar e é isso aí. Vamos lá, fim de semana tem mais futebol limitado para vocês. Um abraço para todo mundo que tá assistindo, que assistiu, que vai assistir. Valeu, Luiz! Valeu! Desejar boa sorte pro Miro aí, que tá sem luz, por isso não participou. Que a luz dele volte lá em Bangu e ele volte a participar aqui com a gente. E o Luiz de São Paulo aí com a luz certinha conseguiu participar com a gente. Abraço, galera! Como é que é? A luz tá ok. Aí tá ok, aqui também. Valeu, galera! Boa sorte pro Miro agora lá em Bangu. Pelo menos, né? A minha tá boa aqui também. Abraço, Luiz, abraço todo mundo. Valeu, galera!